noite, família. Tudo na paz? Convido vocês a abrirem Salmo capítulo 24. Salmos capítulo 24. Vou estar lendo esse salmo inteiro, que é do verso 1 ao verso 10. Salmos capítulo 24, do verso 1 ao verso 10. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Porque ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos puras e de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça de Deus, que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que buscam da tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rei, exatamente porque Jesus, ele é aclamado como rei ali na entrada ali triunfal em Jerusalém. A gente precisa compreender um pouquinho o que significa ser rei, já que nós nunca tivemos um rei, não é verdade? E é interessante esse texto porque ele traz um perfil de rei, alguém poderoso. E no versículo 10 diz: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E você sabe que a expressão Senhor dos Exércitos não traz nada de pacífico, né? Pelo contrário, é uma referência a alguém que vai para a batalha mesmo. E a gente vai entender que Jesus, ele não veio dessa forma na sua primeira vinda, mas virá na segunda. E é importante nós entendermos a necessidade de nós sermos súditos reais desse rei. Vamos orar? Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome é que nós estamos aqui. Viemos aqui Te louvar, Te engrandecer, expressar o nosso louvor, a adoração, expressar a gratidão, Senhor, do nosso ser, sabendo, Senhor, e vivendo a Tua bondade diariamente. Louvado seja o Teu nome por isso. Nós separamos esse tempo para dedicar a Ti, Senhor. E a nossa maior alegria vai ser se o Senhor estiver no nosso meio, se manifestando, se a Tua presença for sentida, e se tivermos aqui, Senhor, o privilégio de verdade, Senhor, poder prestar esse louvor e adoração e saber que o Senhor recebeu. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de todos nós, e que tudo aquilo que vai acontecer nessa noite seja somente para a honra e glória do Teu nome. Cada uma das canções, dos louvores, cada uma das palavras de oração, da leitura da Tua palavra, da pregação, que seja tudo para exaltar o único e verdadeiro Rei. Este é o nosso desejo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graça e paz, queridos. Vamos nos colocar em pé, boa noite. Vamos nos colocar em pé e louvarmos ao Senhor, juntos, com alegria, com gratidão no nosso coração, porque o Senhor se manifesta, Ele se faz presente no nosso meio, Ele é o ar que nós respiramos. O Senhor, Ele nos trouxe esta noite para que nós pudéssemos reconhecer a sua grandeza e majestade. Não há outro igual a Ele, amém? Não há outro Deus igual ao nosso Deus, não há e nunca haverá. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Luz, cuja força vem
bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Para essa nação é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Para essa nação é o clamor da igreja que te adora. Glória a Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara essa nação é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara essa nação é o clamor da igreja que te adora. Glória a Deus. Que esse possa ser o nosso clamor, né, queridos? Não só pela nossa nação, mas por toda a terra, né? A palavra do Senhor diz que bom seria, né, se toda a nação, né, pudesse ter o Deus como único Deus, né? Feliz da nação cujo Deus é o Senhor, né? E que a gente possa estar resgatando o nosso Brasil, né? A terra tão amada, a terra onde nós vivemos, este local, né? Como nós temos falado, Japuí, começar pela Jerusalém, por nós, né? Resgatar esse povo para Jesus, amém? E clamar pela nossa nação. Nosso Deus é forte, querido. Nosso Deus pode todas as coisas. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, o
Jesus. Deus maravilhoso, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele vive, nós podemos crer, confiar e esperar no novo amanhã. Amém, queridos? Porque Ele vive, nós podemos crer e esperar no dia de hoje. Amém? Porque Ele vive, nós podemos crer e esperar na esperança que um dia Ele colocou lá na cruz. Ele venceu e trouxe para nós, para que esse dia único, através da salvação, da graça, nós pudéssemos um dia e vamos estar com Ele no céu, amém? É tão somente porque Ele vive que eu e você vamos morar no céu, amém? É tão somente porque Ele vive nós podemos crer neste novo amanhecer, um novo acordar na presença do Senhor, né? O Senhor diz que é um piscar. O dia e a hora nós não sabemos,
Mas é um piscar dos olhos. A gente dorme e acordamos com o Senhor, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos nesta hora, Senhor, render toda a glória, toda a honra ao Senhor. Queremos nesta noite, Senhor, dedicar a Ti todo o nosso coração. A nossa vida queremos estar, Senhor, colocando no Teu altar. Queremos neste momento, Senhor, com gratidão ao Senhor, com gratidão por essa esperança que nós já alcançamos em Cristo Jesus. A nossa morada já está preparada no céu. Te louvamos, Senhor, por este tempo único em nossas vidas, porque o amanhã e o tempo é do Senhor. Aquece o nosso coração, Senhor, a nossa vida com a Tua palavra. Faz renascer, Senhor, vivificar aquilo que está morto, que está sem esperança, Pai. Ou por algum tempo está, Senhor, como dormindo. A Tua palavra, Senhor, é vida. Faz transbordar, Senhor, jorra rios de água viva em nós esta noite. Para que nós possamos acordar com uma nova esperança. Através, Senhor, da Tua palavra, através de uma comunhão contigo, através de uma vida com o Senhor, uma intimidade, trazendo o Senhor como nosso amigo de todas as manhãs. Senhor, neste momento nós clamamos pelo nosso país, clamamos pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, que é Teu mundo. E Te colocamos, Senhor, como dono, o Rei, a majestade, o senhorio da nossa terra, Pai. Abençoa, Senhor, e cuida, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, toda essa adoração, todo esse louvor, seja tão somente para Ti, Pai. Que diminua nós, que nós possamos estar nos diminuindo, para que o Senhor cresça, tenha total liberdade do Teu Espírito Santo esta noite. Usa o nosso pastor, Pai, com autoridade, interpretar na Tua palavra, sendo testemunho vivo do Senhor aqui neste lugar. Abençoa, Senhor, nossos visitantes esta noite. Estamos felizes pela vida deles, Senhor, que aqui estão, Pai. Que eles possam sair cheios de esperança, cheios de vida em Cristo Jesus, Pai. É em Teu nome que eu te agradeço. Amém. Amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 19. Nós vamos estar lendo do verso 28 ao verso 40. Lucas capítulo 19, do verso 28 ao verso 40. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo assim falado, Jesus seguiu caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está adiante, e ali, ao entrar, achareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ninguém jamais montou. Se alguém vos perguntar: por que desamarrais? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram, pois, os que haviam sido enviados e acharam tudo conforme lhe dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no, pois, a Jesus, e pondo seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. Enquanto ele passava, outros estendiam seus mantos pelo caminho. Já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que havia visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso alguns dos fariseus, dentre a multidão, disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: eu vos digo que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós, pela Tua graça e misericórdia, estamos aqui, ansiosos, Senhor, por prestar o nosso louvor a Ti, a nossa adoração, mas também, Senhor, na perspectiva de que o Senhor venha e fale conosco, na alegria, Senhor, de poder ouvir a Tua voz. Pedimos encarecidamente a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, abrindo o nosso coração, a nossa mente, nos dando, Senhor, a concentração necessária para ouvir somente a Tua voz, limpando o nosso ser e tirando tudo aquilo, Pai, que nos afasta de Ti, nos perdoando, Senhor, e nos fazendo reconhecer a grandiosidade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Tem misericórdia de nós, Senhor, nessa noite. E fala conosco, por favor, Pai. Pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que nós possamos ouvir claramente a Tua voz, este é o nosso desejo. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante de Ti, pedindo que o Senhor use a minha vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Também anseio ouvir a Tua voz e peço que o Senhor fale através de mim. Peço que o Senhor me controle, que o Senhor possa medir as minhas palavras, que o Senhor não permita que eu atrapalhe de alguma forma, mas que absolutamente todo este momento, assim como todo este culto, sejam para a honra e glória somente do nosso Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Só para lembrar um pouquinho, Jesus está aí na sua caminhada rumo a Jerusalém. Ele tinha acabado de contar aí uma parábola muito interessante sobre o rei e enfatizando que haveria 2 momentos da vinda do rei. Um momento pacífico, em um segundo momento, um rei já com todo o seu poder e glória e autoridade. Agora isso começa a ser visto na prática. A partir do versículo 28 diz que, tendo falado isso, ou seja, descrito essa parábola, essa história que nós já estudamos, Jesus seguiu adiante deles subindo para Jerusalém. O versículo 19 diz que ele chegou ali perto de 2 povoados, um é Betfage e outro é Betânia. Betânia, a gente conhece algumas histórias por causa de 3 moradores ali, 3 irmãos. Alguém lembra o nome dos 3 irmãos? Lázaro, Marta e Maria. Muito bom, irmãos, muito bom, isso mesmo. É exatamente no trecho narrado por João que Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias enterrado. É nessa sequência que começa o nosso texto aqui em Lucas, ok? Aquilo que é narrado aqui é chamado de entrada triunfal. É um dos poucos textos em que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram. Exatamente pela sua grande importância. É esse evento aqui que nós chamamos de primeira vinda de Jesus. A gente não considera que o nascimento de Jesus foi a primeira vinda. A gente não considera que o batismo dele tenha sido a primeira vinda. A gente considera que essa entrada triunfal tenha sido a data da primeira vinda. Exatamente essa que bate com aquela profecia de Daniel falando das 70 semanas. A sequência do texto diz que ele fez algo incomum. Chamou 2 de seus discípulos e disse assim para eles: entrem aqui no povoado. Quando vocês entrarem, vocês vão ver logo de cara um jumentinho preso. O texto diz que era um jumentinho 0 quilômetro. Ou seja, nunca havia sido montado por ninguém. E agora, irmão, pensa na sua bênção aí. Pensa no seu carro 0. Não, brincadeira, irmão, não tem nada a ver com isso, certo? Na visão judaica, aquilo que nunca foi utilizado tem uma ideia de santidade. Não uma santidade no sentido de que aquele animal era puríssimo, mas que aquele animal era separado para uma finalidade específica. Você consegue ver isso lá na lei de Moisés, por exemplo, a novilha vermelha, que o sacrifício dela limpava e purificava o templo na antiguidade. Aqui esse jumentinho vem cumprir essa ideia de algo separado para um momento especial e específico. Mostra realmente que Deus sabia de todas as coisas, porque Jesus foi lá e disse para eles: olha, assim que vocês entrarem, vocês vão encontrar lá o jumentinho amarrado. E esse jumentinho nunca foi montado. E é interessante porque esse texto também é o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento, que diz que o rei, o Messias, viria montado num jumentinho. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Jesus já traz um aviso para eles e diz assim: olha, provavelmente alguém vai perguntar para vocês: por que vocês estão tirando o jumentinho? Na hora que perguntarem, vocês vão dizer o seguinte: o Senhor precisa dele. Irmãos, seja sincero comigo. Já pensou se você tem ali na frente da sua casa e você parou por algum tempo ali, sei lá, a sua bicicleta ou a sua moto, e de repente você vê que alguém chegou assim e já foi tomando posse e mexendo? Você ia entregar assim tranquilamente?
A realidade aqui aponta para algo muito maior, ok? A gente está vendo aqui Jesus numa postura de rei de Israel. Rei que a gente não sabe o que é. A gente nunca teve um rei, não é verdade? Dentro da nossa hierarquia aqui de democracia, nada se compara a um rei. Na verdade, eu estava pensando assim, a nível mundial, quem poderia se comparar a um rei nos nossos dias? E não me veio nenhuma pessoa assim específica. Os poderes de um rei na antiguidade eram poderes totais. Não só poder de tomar alguma coisa que fosse de algum dos cidadãos daquele país, mas ele podia pedir a vida das pessoas. Poderia chegar e dizer assim: olha, eu declaro declaro guerra a tal nação, e todos os maiores de 18 anos vão comigo para a guerra. Mesmo que essa nação seja enorme, poderosíssima e vá matar todo o seu reinado, ele tinha o poder de dizer isso. E todo mundo tinha que cumprir. Aquilo que Jesus está fazendo aqui nada mais é do que exigir algo como um rei. E é por isso que quando ele diz, olha, se alguém perguntar, você só responde o seguinte: o Senhor pediu, pronto. Se você lembra, por exemplo, de Davi, o rei na antiguidade, tudo aquilo que Davi pedia era automaticamente concedido. Inclusive, ele se apossou da mulher de um dos seus militares, que foi um absurdo. Mas isso é para você ter a dimensão de que o rei não tinha limites. E que se ele pediu um jumentinho 0 quilômetro, o jumentinho seria dado ao rei, porque ele é Senhor. Ok? O texto diz que os discípulos foram e aconteceu exatamente isso. Eles entraram, logo viram o jumentinho. Quando estavam desamarrando, os donos perguntaram: ei, o que vocês estão mexendo aí? E aí eles disseram: olha, o Senhor precisa dele. E logo foi liberado. A continuação do texto diz, versículo 35, diz: levaram-no, pois, a Jesus, pondo seus mantos sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus o montasse. E aí a gente tem a referência de um profeta do Antigo Testamento chamado Zacarias. No seu livro com o mesmo nome, no capítulo 9, versículo 9, diz que essa era uma profecia que Jesus estava cumprindo. Uma coisa importante: não era muito normal ou comum que um rei viesse com essa pompa de ser coroado, montado num jumentinho. Mas isso tinha um simbolismo. Se o rei viesse a cavalo, teria uma indicação de que ele era um rei pronto para a guerra, pronto para a batalha. Exatamente como nós lemos lá em Salmo 24, que diz que o Senhor é o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Exatamente como fala de Jesus em Apocalipse 19, que diz que na sua segunda vinda ele virá montado num cavalo branco. Exatamente com aquela imposição de poder e autoridade da força, militar mesmo. Mas aqui não é a descrição de Jesus. Ele montado num jumentinho enfatiza outra coisa. Ele está chegando como o rei da paz. Exatamente como o profeta Isaías havia proferido a profecia dizendo que Jesus viria como o príncipe da paz. A gente costuma repetir bastante isso. É por isso que Jesus é vinculado sempre a um governo de amor e não um governo de força. Exatamente porque na primeira vinda a finalidade dele era de salvação e não de vindicação do seu trono, da sua coroa, do seu local, da sua nação. O texto mostra e enfatiza isso, e o texto diz que ao observar Jesus se aproximando, uma multidão que estava ali junto dele, e que João vai dizer que essa multidão estava ali não só de seguidores, mas porque muitas pessoas viram e algumas ouviram falar que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, por isso estavam todos eufóricos. Você já ouviu falar de alguma pessoa que foi ressuscitada? Eu nunca ouvi, a não ser biblicamente falando. E ressuscitada depois de 4 dias de enterrado? Não mesmo, né?
Então o texto diz em João, lá capítulo 12, que o povo estava ao redor de Jesus. E o texto na sequência diz que eles começaram a tirar os seus próprios mantos e colocar diante de Jesus enquanto ele vinha montado no jumentinho. Essa era uma prática da época, uma declaração de honra a um rei. A gente consegue ver isso em 2 Reis capítulo 9, versículo 13. Era uma prática comum, ok? E o texto diz, versículo 37, já perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, alegrando-se muito, começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que haviam visto. Eles louvavam a Deus por tudo aquilo que eles tinham visto. Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Você lembra de algum milagre de Jesus? Fala aí para mim algum que você lembra aí de cabeça. A mulher do fluxo de sangue, a cura, né, da mulher do fluxo de sangue. Algum? Jesus curou da tosse. Não, da tosse foi outra coisa. Hã? A filha de Jairo, a cura ali da filha de Jairo, que já tinha morrido, né? Muito bom. Mais outra? O filho da viúva de Naim. Cego, surdo, multiplicação e tal. Sabe qual um probleminha que a gente já denota aqui por essa simples pergunta? O texto diz que as pessoas ali louvavam a Deus em alta voz por aquilo que elas tinham visto. Talvez a gente tenha um problema de louvar a Deus exatamente porque a gente não viu milagres dele. Porque a gente não experimentou de verdade a presença de Deus. Uma transformação, algo que aconteceu com a gente. Algumas semanas atrás eu estava falando com um jovem sobre milagres que Deus tinha feito na minha vida na época do meu casamento. E como a gente pôde louvar a Deus junto exatamente por aquilo que o Senhor fez na minha vida. E quando Deus não fez nada na sua vida? Não tem motivo de louvor, não é verdade? A gente passa a vida despercebido, sem grande euforia, sem gratidão. Daqui a pouco a gente retoma esse assunto. O versículo 38 diz que eles começaram a dizer o seguinte: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Mateus vai dizer hosana, que é salva-nos, uma expressão de exaltação de Deus no sentido de que Ele é o Salvador. O texto diz, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, e traz duas ênfases na sequência: paz no céu e glória nas alturas. E aí logo de cara você vai parar assim e falar assim, bom, eles estão agradecendo a Deus pelo rei que foi enviado pelo próprio Deus. Mas o que significa paz no céu? Até onde a gente saiba, no céu é paz, não é? Tudo é paz lá, não é? Por que o pessoal está dizendo paz no céu? Por que eles estão desejando paz no céu, afirmando que hoje há paz no céu? Essa expressão é muito parecida com uma expressão que tem lá no início do livro de Lucas, capítulo 2, versículo 14, em que fala sobre paz na terra. Lembra dos anjos ali cantando, avisando o nascimento de Jesus? Fala, paz na terra aos homens de boa vontade. A paz na terra, trazida por Jesus. E a paz no céu? Trazida por Jesus também. Irmãos, talvez você não saiba disso, mas a gente estava numa guerra contra Deus. Nós éramos irados contra Ele. Nos rebelamos contra Ele. E o odiávamos de todo o coração. Assim como Deus também nos odiava, por sermos pecadores e porque Deus não suporta o pecado. Sabe quem trouxe a paz para o nosso lado e para Deus? Jesus. Ele, como príncipe da paz, veio até nós e falou assim, ei, acalma o seu coração, porque Deus já propôs uma trégua, e nós
Muitos de nós já aceitamos essa trégua. Ele veio com a missão da paz, com a missão da salvação. Ou seja, quando diz o texto, paz no céu, é que Deus já não olha mais para a raça humana com ira santa e divina, justificada, de punição pelo nosso pecado. Por causa de Jesus, Ele já olha para todos nós como pessoas amadas, como desejo de retorno para casa da sua criação, a quem Ele passa a chamar de filhos. Essa é a missão de Cristo. E de uma forma profética o povo fala, talvez, sem perceber, enfatizando que o problema do ser humano com Deus acabou em Jesus, para todo aquele que nele crê. E o texto diz, glória nas alturas por causa disso. Toda a reverência, toda a exaltação seja dada ao Rei dos Reis, porque Ele é o promotor da paz. Versículo 39 diz, nisso alguns fariseus entre a multidão disseram, tinha gente de todo tipo ali na multidão, tinha fariseus que também era contra Jesus, e o texto diz que eles chegaram até Jesus e disseram, mestre, repreende esse povo aí, você não está vendo que eles estão exagerando? Eles estão querendo aclamar você como rei, eles estão dizendo que você é o Messias, manda eles pararem com isso agora. E Jesus dá a seguinte resposta no versículo 40, eu vos digo, se eles se calarem, se o povo se calar, as próprias pedras clamarão. O que Jesus está querendo dizer? É simples, se toda a raça humana não reconhecer que Ele é rei, sabe quem reconhece e exalta a Deus como rei? Toda a criação, toda a natureza, tudo exalta a Deus. O que Jesus está dizendo é que até as pedras clamariam, exaltariam a Ele como rei. Irmãos, não é assim que sempre aconteceu? Deus é sempre exaltado e tudo aquilo que Ele fala é cumprido. Se Ele disser, as pedras vão clamar. Por que a gente tem tanta certeza disso? Porque um dia Deus disse que as águas deveriam encher esse mundo, e aconteceu. E quando Ele disse que era para baixar, elas baixaram. Quando Ele disse que era para cair fogo do céu, caiu. Quando Ele disse que era para o mar se abrir, abriu. Quando Ele disse que era para os peixes irem na direção dos discípulos, para que eles conseguissem pescar, aconteceu. Quando Ele disse para o peixe engolir o profeta, aconteceu. E qualquer coisa que Deus diga é obedecido pela sua criação. Se nós não reconhecemos Ele como rei, toda a criação reconhece. Um dia, Deus deu o start. Mandou a terra girar em torno dela mesmo e em torno do sol. Desde aquele dia, isso tem sido obedecido. Todos os dias nós esperamos o sol nascer, porque é a coisa mais normal e comum do mundo, não é verdade? Mas saiba que isso é uma ordem dada por Deus, e que até hoje a natureza obedece. Que lição interessante, não é? Toda a natureza obedece a Deus. E você? 2 pontos que eu achei muito interessantes nesse texto. O primeiro é a questão da simplicidade dos donos do jumentinho. Ao ouvirem que quem estava pedindo o jumentinho era o Senhor, o que eles fizeram? Nada, não é verdade? Não resistiram, não se oporam, não fizeram absolutamente nada. Irmãos, para a gente emprestar uma coisa de valor, como era um jumentinho 0 km naquela época, a gente já teria um monte de restrição. Assim como você talvez empreste o seu carro, a sua moto, ou até sua bicicleta. O pessoal não fez uma procuração para dizer assim, olha, qualquer coisa que acontecer. Não teve isso.
Eles simplesmente foram obedientes e disseram: se é o Senhor que pediu, devemos dar, devemos fazer. Pedido de um rei deve soar aos nossos ouvidos como ordem. Irmãos, quando nós temos uma ordem sobre as nossas vidas, vinda de um rei, nós, humanamente falando, já deveríamos respeitar o rei pela hierarquia sobre as nossas vidas, mesmo que a gente não tenha um rei hoje em dia. Quando esse rei é Jesus, nós deveríamos ser muito mais proativos. Nós deveríamos obedecer ainda mais rápido. Por quê? Porque Jesus é o Rei da paz. Porque Ele quer a paz para as nossas vidas. Porque aquilo que Ele pede, que deveria soar nos nossos ouvidos como uma ordem, é para o nosso bem. E a gente não deveria ter nenhuma dificuldade de obedecer. Ao ouvir a ordem do Senhor, é dizer: Senhor, estou pronto, eis-me aqui, é só dizer que eu faço. É interessante porque o texto mostra como Deus sabia exatamente como cada coisa iria acontecer. Jesus diz: vocês vão entrar nessa cidade, ao entrar vão ver o jumentinho, ao soltar o jumentinho, alguém vai perguntar e vocês respondem isso. Porque Deus sabe o futuro de todas as coisas. Amém? E quando Ele diz para a gente fazer isso ou não fazer aquilo, é porque Ele sabe o futuro. E é porque Ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós, dentro daquilo que Ele planejou para as nossas vidas. E Ele, como um Rei de paz, não dá uma ordem exigindo de nós, mas Ele sempre vem e fala conosco como um pedido. Ele poderia exigir, Ele é o Rei, mas Ele de uma forma humilde vem e pede, exatamente como os discípulos relatam ali: o Senhor precisa, o Senhor pediu, e de pronto eles ofereceram. Irmãos, a gente não tem como dimensionar o que significa ou o valor de um jumentinho 0 km nos nossos dias. É certo que é algo precioso para a época. E o que seria precioso hoje para nós? O que tem o nosso coração de apego? O que se hoje talvez Jesus pedisse, você teria dificuldade de oferecer? Irmãos, Jesus quer muito mais do que aquilo que você tem. Ele quer aquilo que é você. Ele quer você por completo, sendo obediente a Ele. Irmãos, eu não estou aqui propondo para você um desafio absurdo de você se submeter a um outro ser humano, mas eu estou dizendo para você se submeter ao Rei dos Reis, descrito nesse texto como Deus de paz, aquele que não está vindo num cavalo, aquele que está vindo num jumentinho, aquele que quer o seu bem, aquele que te ama mais do que qualquer outra pessoa, mais do que você mesmo, aquele que você sabe que vai cuidar da sua vida muito melhor do que qualquer outro ser humano, que tem planos para você muito melhor do que os seus próprios planos, e que tem um diferencial absurdo: Ele sabe o amanhã, Ele sabe. Outro ponto importante dentro do texto, que eu já acabei adiantando na primeira fala, é a realidade do povo se aglomerar ali ao redor de Jesus, e todos começarem a exaltá-lo em atitudes pequenas, tirando ali parte do seu vestimento para colocar no caminho de Jesus, como se demonstrassem: esse homem, ele é tão honrado, mas tão honrado, que ele não merece pisar no chão comum que nós pisamos, mas ele merece algo melhor. É uma expressão do coração. E o texto diz especificamente o porquê eles faziam isso.
O versículo 37 diz que eles começaram a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que havia visto. Irmãos, é muito difícil a gente louvar a Deus se a gente não ver o milagre. O problema não é que Deus não tem feito milagres. O problema é que os milagres são tão comuns e diários na nossa vida, que na maior parte das vezes, a gente já nem mais louva a Deus pelo milagre. Quer ver um detalhe? Agora há pouquinho a gente estava orando pela mãe da Drica, a dona Ada, não é isso? Essa manhã, ela perdeu por completo o poder de dominar o seu corpo. Ela não conseguia mexer os membros. O rosto dela, assim, deformou de uma forma em que ela não sabia como aquilo aconteceu. E enquanto você está aqui sentado, ela está lá no hospital. Será que esse seria um bom motivo para louvar a Deus? Mas você só vai fazer isso se você perceber a grandeza do milagre que é a vida que Deus deu para você. Se você valorizar o ar que você respira. Se você ficar feliz pelo raiar do sol pela manhã. E você perceber que viver é um milagre indescritível de Deus. E viver com saúde é algo inimaginável. Irmãos, a vida é algo tão precioso, mas tão precioso que Deus nos deu, que já seria razão suficiente para nós agradecermos sempre. Mesmo que do momento do nascimento até o nosso último suspiro, nós vivêssemos em cima de uma cama, sem poder fazer absolutamente nada. Só pelo fato de ter vida, já deveríamos ser gratos. E você? Que hoje está aí bem, com saúde, respirando, trabalhando, produzindo. Irmãos, se a gente não vê, se a gente não perceber aquilo que Deus tem feito dia após dia pelas nossas vidas, nós jamais seremos gratos como esse povo foi. Ano passado, fomos tomados pelo medo. A gente não sabia o que viria à frente. Os relatos iniciais eram que os corpos ficariam aí pelas ruas, porque não teria nem como recolher. Parece que em alguns países aconteceram isso, como a Índia. O Senhor nos poupou, amém? Você agradeceu? Interessante, não é, irmãos? A gente sempre vai pensar no milagre como algumas coisas que a gente falou aqui no começo, né? É o cego ver, é o surdo ouvir, é o morto ser ressuscitado. Mas há tantos milagres à nossa volta. Tantos. A Ianca está carregando um milagre ali dentro agora, né? Alguém pode me explicar como é que ossos se formam dentro do ventre da mãe? É milagre. A gente só tem que agradecer, entende? Expressar a nossa gratidão. A última parte, para a gente encerrar a mensagem dessa noite, é a oposição a Cristo se prestando ali ao desfavor de tentar estragar a situação toda, né? Chegam perto de Jesus e falam assim:
Vão acabar com essa festa aí? Vão acabar com essa farra? Dá para mandar os seus discípulos pararem aí? Eu acho que vocês exageraram um pouquinho na dose, né? Jesus, eu até acredito que você seja um mestre, mas não é tudo isso não. E aí Jesus diz assim, olha, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Irmãos, é interessante porque nos nossos dias parece que as pedras estão clamando. No sentido de que aqueles que conhecem a Deus têm sido muito menos efetivo no seu falar de louvar a Deus do que aqueles que desconhecem a Deus. Tem alguns filósofos aí do momento em que de vez em quando eu assisto alguma palestra deles. E os que eu conheço são todos ateus. Ou seja, eles não acreditam que Deus seja real. Sabe o que eles fazem? Nas suas palestras, eles pegam o texto bíblico e aplicam para o dia a dia das pessoas. E dá certo. Pega o texto bíblico, aplica para a vida das pessoas e dá certo. Tem um irmão da igreja do Casqueiro, o nome dele é Ronaldo. Eu não sei se atualmente ele é o presidente da igreja, mas ele era. Assim que eu saí lá do Casqueiro, eu era o presidente, eu passei a presidência para ele. E a gente foi e fez uma reunião em casa para acertar algumas coisas. E eu falei assim, caramba, Ronaldo, ele era gerente de uma grande empresa, era responsável por muitas pessoas. E eu falei para ele, como eu queria trabalhar com você, aprender sobre liderança com você, como é que era, né? Alguém que trabalhou numa grande empresa. E aí ele olhou para mim e falou assim, Rafael, sabe o que eles fazem lá na empresa? Aplicam os princípios bíblicos. Nada mais do que isso. Ele falou assim, pega o texto lá do sogro de Moisés e lê. É isso que a gente faz na empresa. O sogro de Moisés chegou para Moisés e falou assim, você vai se matar e vai matar o povo. Você chega aí na porta da sua tenda de manhã e fica até a noite atendendo todo mundo? Você é doido? O povo fica aí no sol. E você se desgastando aí. Você vai morrer e o povo vai morrer também. Divide essa responsabilidade, faz líder de 10, líder de 50, líder de 100, líder de 1000. E não deixa os problemas pequenos chegar até você, não. O pessoal vai resolvendo aí. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas eu sou tão bom em fazer isso. Mas certamente aquilo que você faz sozinho, se duas pessoas conseguirem fazer 70% daquilo que você faz, elas duas já fazem mais do que você. Pronto. Irmãos, Deus nos deu uma responsabilidade. E parece que as pedras é que estão clamando. A gente é que sabe a verdade. A gente que deveria estar louvando e exaltando a Deus. A gente que deveria estar compartilhando com as pessoas aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Quais são os milagres que estão acontecendo hoje comigo, essa semana comigo. E ao invés da gente estar como porta-vozes, exaltando e elevando o nosso Rei Jesus, quem está fazendo isso é o povo lá de fora, que diz claramente, eu não acredito nesse rei, mas eu pego tudo aquilo que ele fala e aplico para a vida das pessoas e dá certo. E eu ainda ganho dinheiro com isso, é lógico. Talvez seja esse o problema, né? A gente não está ganhando dinheiro. Talvez. Irmãos, o Senhor nos deu o privilégio de vivermos os seus milagres. Para anunciar. Se não for para anunciar, se for para ficar calado, Ele vai permitir que as pedras falem no nosso lugar. Mas nós deixaremos de viver o milagre dEle. Deixaremos de ver o Senhor. Deixaremos de ter essa proximidade com o Rei dos Reis. E só quem perde com isso somos nós. Porque o Rei continua sendo Rei. E o seu posto
não é tirado por ninguém, mesmo que todo mundo se cale. Toda a criação exaltará o nosso Senhor. Ele é merecedor de tudo. Vamos orar, irmãos? Encerrando a mensagem dessa noite. Senhor Jesus, que momento especial, Pai, da Tua história. O momento em que o Senhor é aclamado como verdadeiro e único Rei. Um Rei de paz, um Rei de amor. Um Rei que vem montado num jumentinho. Um Rei que pede ao invés de dar ordem, querendo o nosso melhor. Um Rei totalmente diferente dos padrões da época. Um Rei, como a gente vai ver na sequência, que se sacrifica pelos seus súditos. Senhor, isso é incompreensível. Alguém que dá a sua vida. Alguém que nos ama ao ponto de morrer em nosso lugar. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. O Senhor é o verdadeiro Rei da paz. O Senhor eliminou o problema que nós tínhamos com Deus. O Senhor restabeleceu o contato, Pai. O Senhor nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus por crermos em Ti. Louvado seja o Teu nome por isso. Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda. A gente precisa ser realmente súditos leais a esse Rei. A gente precisa aprender a confiar nesse Rei. A gente precisa aprender a ser obediente a Ele. E entender que o Senhor sabe e conhece todas as coisas. E que aquilo que o Senhor fala para ser feito deve ser executado perfeitamente. Porque isso é o melhor para nós. Porque o Senhor quer o melhor para nós. Porque o Senhor deseja que nós vivamos em paz. E o Senhor já tem comprovado isso, Senhor, com tantos milagres em nossa vida. O fato de nós estarmos aqui é um milagre. Pai, nos perdoa porque a gente não tem percebido mais os milagres. A gente não tem sido grato. A gente não tem elevado a voz para engrandecer o nosso Senhor. A gente não tem expressado a nossa gratidão em voz alta, como o texto diz. Parece que as pedras têm falado mais do que nós. E tem misericórdia de nós, Pai, se isso é uma realidade nas nossas vidas. Nos faça enxergar, nos faça nos submeter, nos ajoelhar diante desse Deus de amor, desse Rei que quer o melhor para as nossas vidas. Nos faça buscar na sua palavra aquilo que devemos fazer e nos dê a alegria de compartilhar essa palavra com outros, para que todo mundo venha conhecer esse Rei, para que todo mundo venha experimentar essa paz verdadeira, para que todos venham desfrutar deste amor, para que todos sejam cidadãos do céu, para a honra e glória do Teu nome. Este é o nosso desejo. E Pai, se ainda existe aqui alguém que só ouviu falar desse Rei, se ainda existe aqui alguém que não conhece esse Rei na intimidade, alguém que ainda não convidou o Rei Jesus para habitar dentro de si, no seu coração, que esse seja o momento, Senhor. Toca os corações. Opere o milagre, Senhor, da salvação. Que essas pessoas possam se declarar como servos fiéis a esse Rei e desejarem ser obedientes ao Senhor. Dizer que Jesus é o meu Rei, para a honra e glória do Teu nome, Pai. E que elas possam ainda hoje experimentar essa paz que a gente tanto fala, mas que só sabe quem vive, para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós queremos para todos, Pai, para o mundo inteiro. Utiliza as nossas vidas, Senhor, para continuar clamando.
É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
eu fui curado. Pelo teu sangue fui lavado. Pelo teu Espírito fui ressuscitado. E contigo em glória reinarei. Correrei para a tua cruz. Correrei, não fugirei. Não em ti me esconderei. Crucificado contigo estou. Ajuda-me, Senhor, a contemplar tua glória, pois tudo que tenho e sou vem de ti, Jesus, vem da tua cruz. Então correrei para a tua cruz. Correrei, não fugirei. Em ti me esconderei. Crucificado contigo estou. Vamos orar para encerrar o culto dessa noite. Senhor Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de te ofertar, Senhor, esse tempo precioso, em louvor e glória ao teu nome, em expressão de gratidão por aquilo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Que alegria, Pai, saber que o Senhor esteve conosco, que o Senhor recebeu a nossa adoração e que pela tua graça o Senhor também falou conosco, nos dando uma grande oportunidade de nós reconhecermos o verdadeiro Rei Jesus em nossas vidas. Pai, que isso não fique só aqui, mas que haja uma oportunidade de nós falarmos de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Há tantas pessoas que precisam conhecer esse Rei, louvar junto conosco, expressar a gratidão a Ti por aquilo que o Senhor é e tem feito, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas e nos enche do Teu Espírito para proclamarmos o Teu Evangelho. Este é o nosso desejo, Pai. Continuamos orando, Senhor, por uma ação sobrenatural de Deus no Brasil e no mundo inteiro, que haja realmente um avivamento, Senhor. Muitas pessoas sendo salvas pela Tua graça e misericórdia. Nos colocamos à Tua disposição, porque sabemos que o Senhor está trabalhando. Desejamos que o Senhor faça, Senhor, através de nós essa obra. Nos colocamos realmente à Tua disposição para Te servir, para sermos obedientes ao Rei Jesus. E que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor possa estar trazendo novas vidas, Senhor, ao conhecimento da salvação, novos filhos para Deus. Este é o nosso desejo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por esse tempo precioso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa semana a todos, irmãos.